Você já parou para pensar que a história de Pedro é uma das mais incríveis da Bíblia? Sim, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, mas que depois afundou por um momento de dúvida. Mesmo com essa falha, Deus olhou para ele e disse: "É você que eu escolho." Essa é uma lição poderosa para todos nós. Talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim. Fraco, um pouco confuso, talvez até distante de Deus. Você olha para os seus erros e pensa: como Deus poderia me usar? Mas a história de Pedro é a prova viva de que Deus não está procurando pessoas perfeitas. Ele não chama os capacitados, mas capacita os que Ele chama. Ele aperfeiçoa os escolhidos no caminho. A jornada de Pedro nos mostra que as nossas falhas não definem o nosso futuro nas mãos de Deus. Vamos lembrar quem era Pedro antes de se tornar a rocha da igreja. Ele era um pescador, um homem comum, impulsivo e que falava sem pensar. Lembra quando ele prometeu a Jesus que ficaria ao seu lado, que nunca o abandonaria? Ele disse com toda a convicção: "Mestre, eu jamais te negarei." Mas poucas horas depois, a pressão chegou, o medo bateu e ele negou Jesus não uma nem duas, mas 3 vezes. Essa parte da história não é sobre apontar o dedo, mas sobre mostrar a nossa própria humanidade refletida nele. Todos nós já prometemos algo com o coração e por fraqueza falhamos. Pedro era real, como e imagina a cena. O galo canta e Pedro percebe o que fez. A Bíblia diz que ele saiu e chorou amargamente. Aquele choro não era apenas de tristeza, era de desespero. Era o choro de alguém que acreditava ter estragado tudo, que tinha perdido a sua chance para sempre. Naquele momento de dor profunda, Pedro provavelmente pensou que seu ministério, sua amizade com Jesus, tudo tinha chegado ao fim. Ele deve ter se sentido o maior dos fracassados, a maior decepção. Mas é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, no momento de maior fraqueza, que a graça de Deus começa a brilhar mais forte. E aqui vem a virada de chave mais poderosa da história. Depois da ressurreição, Jesus não ignora Pedro. Ele não o descarta, não o substitui. Pelo contrário, Jesus vai atrás dele. Ele encontra Pedro na praia e o restaura de uma forma linda e pessoal. Jesus não o repreende, não lista seus erros. Ele simplesmente olha nos olhos de Pedro e pergunta 3 vezes: "Pedro, você me ama?" Cada pergunta era uma oportunidade de cura. Cada "sim, Senhor, tu sabes que te amo" era um passo para fora da culpa. Cada pergunta de Jesus estava simbolicamente apagando cada uma das negações. Jesus não estava testando o amor de Pedro. Ele estava reafirmando a identidade e o chamado dele, e a transformação é espetacular. O mesmo Pedro que negou Jesus por medo de uma serva é o Pedro que, no dia de Pentecostes, se levanta diante de uma multidão furiosa em Jerusalém e prega com uma ousadia sobrenatural. E o resultado: 3.000 pessoas se entregam a Cristo naquele dia. O homem que teve medo se tornou um dos pilares da igreja primitiva, um líder corajoso que enfrentou prisões e perseguições sem hesitar. Ele foi de um pescador instável para uma rocha firme, exatamente como Jesus havia profetizado. Isso prova que a transformação de Deus em nossa vida não é apenas possível, é poderosa e completa. Agora, eu quero que você olhe para a sua própria vida. Se Deus usou um homem como Pedro, com todos os seus erros, todas as suas falhas, todo o seu medo e impulsividade, por que você acha que Ele não pode usar você? O seu passado, os, sus, aros,
As suas fraquezas não são um impedimento para Deus. Na verdade, eles podem ser exatamente o ponto de partida para o seu maior propósito. Seu erro não é o fim da sua história, é o começo da sua restauração. Deus não está esperando você ser perfeito para te usar, Ele está esperando você se entregar com toda a sua imperfeição, para que Ele possa te aperfeiçoar. Talvez hoje essa mensagem seja o chamado de Deus para você. Não um chamado para perfeição, mas um chamado para a confiança. Um convite para deixar de olhar para suas falhas e começar a olhar para a graça dele, que é capaz de transformar qualquer história. Se essa mensagem tocou o seu coração e falou com você de alguma forma, eu te convido a deixar um comentário aqui embaixo escrevendo: "Eu confio". E se você conhece alguém que está se sentindo desanimado por causa dos seus erros, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a notícia de que Deus ainda usa e sempre usará pessoas imperfeitas para realizar seus planos perfeitos. Obrigado por assistir e até a próxima.